Alô, alunos do cursinho pré-vestibular do Singular. Eu sou o professor Marcos Lipas. Vim aqui para falar um pouco sobre o conteúdo, a matéria Ciência da História, o curso de História, e mais especificamente o curso de História para os pré-vestibulares. Então, vamos fazer uma série de reflexões sobre o conteúdo, sobre como isso cai em prova. Isso veja como uma espécie de aquecimento para as aulas que virão. Vocês vão ter vários professores, cada professor vai ter um enfoque, vai talvez destacar um ponto em particular, especialmente numa área como essa área nossa de humanidades, né? Se já até na matéria de exatas, né, nos cursos de exatas, isso acontece, então imagine no curso de humanos, né, onde cada um tem um passado, tem um ponto de vista, né? Eu vou usar da minha experiência, né, já há tantos anos dando aula em cursinho e colégio, para dar umas dicas, né, e espero no final, quem sabe, ouvir, né, dúvidas de vocês. Vou deixar um endereço aí de e-mail para que vocês façam perguntas caso as tenham. Eu vou então passar para vocês, projetar alguns slides exatamente sobre esse assunto, a história. Agora, mais especificamente, a história e o seu estudo no conteúdo de história geral. Muito bem, então vamos lá. Eu vou começar a falar sobre o assunto. Vou compartilhar com vocês algumas imagens. E eu vou chamar isso de aula zero, uma introdução aos estudos históricos. Isso na faculdade a gente tem, né? Inclusive, dentro da do nosso tempo e daquilo que é necessário para as provas, é o que a gente vai fazer aqui. E assim, vou deixar no começo e no fim esse meu e-mail assinalado, caso tenha alguma dúvida, caso queiram fazer alguma pergunta. E dizem, né, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas se vocês pensarem friamente, né, vocês todos têm uma história de vida acadêmica, se não terminaram, estão terminando o colégio, tiveram esses conteúdos todos. E vocês estão vindo aqui, né, para as nossas aulas, para que a gente dê bons conselhos de como você, pegando tudo aquilo que você aprendeu na sua vida acadêmica, que você potencialize para ter sucesso nas provas, né? E aqui eu queria colocar, porque eu acho que é pertinente, algumas coisas sobre as minhas experiências, né? Eu fiz colégio técnico do Estado mecânico. Minha família é uma família de pessoas que trabalhavam nessa área da mecânica, na ferramentaria, como ajustador, como projetista, né? E eu pensei em fazer a mesma coisa, né? Vou seguir a carreira da família. Então, da mesma forma como a Lauro Gomes aí em São Bernardo, eu estudei num colégio técnico, no METEC, né? A José Rocha Mendes, que está assinalado aí. E logo percebi, né, mas não tão logo saí dessa, que não era uma carreira para mim, eu não tinha habilidade para a área da mecânica. Então, aqui você tem na outra foto tornos, fresas, trabalhava com ajustagem, né, limar ferro. E aí eu percebi imediatamente que não era a habilidade para mim. Por que eu estou colocando isso? Porque é muito comum, né, no cursinho, a gente pegar turmas, né, com muitos alunos que estão nessa situação, né? Eles fizeram um colégio, né, que viram que não é a carreira que eles pretendem seguir, e o cursinho, então, se torna o lugar onde você tem que aprender. Muitas vezes, 70% do conteúdo. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu, que parti para a área de humanas, né, para a área de história,
que eu ia muito bem no colégio, eu tive que aprender muito da matéria de humanidades, mas eu também tive que aprender muita coisa na matéria de exatas, né? Porque o que a gente tinha lá era uma coisa bastante básica. Eu estou falando isso exatamente porque no cursinho que eu aprendi o que foi mais necessário para eu ser aprovado no vestibular. Então, eu sei o que é sentar num cursinho sem saber um monte de coisas e tendo que aprender algumas do zero. E depois, né, tive a grata oportunidade de ter a experiência de, no tablado, ensinar. Ensinar. Atualmente, esse ano, eu celebro, digamos assim, 35 anos de magistério, 30 anos de singular, 25 anos de cursinho. Então, com muita modéstia, né, eu quero, nesse início de aula, sugerir algumas coisas para vocês. Então, o sistema que o singular vai apresentar para vocês, né, todo esse conteúdo, toda essa vivência que vocês vão ter, ela é uma vivência de sucesso. Né? Eu costumo dizer, né, meu filho, que fez o singular, teve como professores vários professores que vocês terão, né? Ele é um engenheiro formado em mecânica pela Politécnica da USP. Então, o cursinho te dá condições, sim, de ter sucesso. Mas, assim, da mesma forma como você pode pegar um carro veloz e você pode, então, ter um grande desempenho, se você não souber usar esse carro, se você não tiver cuidado com esse carro, ele pode te deixar na primeira curva, né? Então, eu vou fazer algumas sugestões. E vocês vão ouvir isso de coordenadores, de outros professores, mas a gente quer, né, com toda atenção, a gente quer que vocês tenham bastante sucesso e um bom início. Muito bem, a questão de estudar. Vocês vão ter que estudar muito, né? Então, algumas sugestões de estudo para que vocês tenham esse sucesso pretendido. Em primeiro lugar, mantenha o ritmo, procure não perder nenhuma aula. Então, vocês vão ter um entusiasmo inicial, e depois vocês vão ter a rotina, isso é normal, vem depois de um certo cansaço. Vocês têm aulas com quem vocês têm menos afinidade, vocês têm aulas em que você tem a primeira aula da manhã e a última aula, por exemplo, da sexta-feira, e pode ser que te deixem um pouco tentado a, de alguma forma, não ficar atento. Então, por favor, evitem, né, vocês caírem nessa tentação. Participem de todas as aulas, vai fazer toda a diferença, todo o conteúdo. Tá? Você tem uma espécie de maratona. E quanto mais conteúdo você tiver, melhor preparo você tiver, mais chance de você ser aprovado. Vocês vão ter muito conteúdo, mas muito conteúdo. Né? Eu lembro de ter tido aulas em que eu falava, nossa, né, a chave do conhecimento, o mundo ficou diferente para mim, né? Professores excepcionais. Só que aí saía um excelente professor e entrava outro, né? E aquela aula era excelente também. E aí, quando acabava o dia, ia para casa e voltava, era tanta informação, tanto conteúdo, tanta novidade, que a coisa se perdia. Então, é importante você ter um roteiro de cada matéria para que você não perca o fio da meada. Inclusive, antes da aula, né, da próxima aula, na outra semana, dá uma retomada no conteúdo. Isso vai fazer uma diferença imensa. Não deixe a matéria acumular. É um antigo lema do singular, né? Aula dada, aula estudada. Não deixe acumular, porque depois fica difícil você dar conta de tudo. E para mim foi muito difícil a parte de exatas, é difícil até hoje, né? E alguns tropeços que eu tive no começo, por exemplo, na área de química, me levaram a ter muitos problemas depois, porque você tem uma evolução do conhecimento. Então, muito cuidado com isso. Escrever é uma arte.
Eu costumo dizer para os alunos, né? Eu tenho guitarras aqui, tenho violões, né? Estou numa espécie de estúdio na minha casa. E por mais que eu assista o Jimi Hendrix tocando guitarra, um Eric Clapton, um Satriani, eu falo, nossa, eles tocam bem, né? Se eu pegar o meu violão, a minha guitarra, não é porque eu assisti esses grandes músicos tocando que eu vou tocar igual. Eu tenho que praticar. E isso vale para todo tipo de atividade intelectual, exercícios e a questão da escrita. Então, se você, especialmente pessoal de humanas, tem uma segunda fase, é fundamental, desde o começo, praticar a redação, tá? Então, eu sugiro, assim, grandemente que vocês façam isso desde as primeiras aulas, porque escrever é uma arte. Montar grupos de estudo. Agora é bastante difícil, né? Mas não é inviável. Através do WhatsApp, através das diversas ferramentas que existem, criar grupos de estudo, né? Se Deus quiser, a gente vai ter aulas presenciais no futuro próximo, e aquele que tem mais facilidade com a parte de história, com humanas, vai ajudar aquele que tem mais facilidade em exatas. E aqui você tem uma interessante pirâmide, né, da aprendizagem, que mostra, isso é científico, né, não é assim uma suposição, que tipo de atitudes nos levam a aprender. Então, ler, ouvir, observar, ver e escutar. E na base da pirâmide, né, com 95% de aprendizagem, ensinar, explicar, resumir, elaborar e ilustrar. Olha só, né, como é importante você criar um resumo da aula que você teve do professor, você explicar para alguém aquilo que você aprendeu. Isso retém o conhecimento no seu cérebro, né? E por último, né, você tem que treinar o máximo possível. Você tem um gol, um objetivo, uma universidade em mente, vá, refaça aquelas provas, procure ver que tipo de assunto cai mais, né? Na parte de história, algumas faculdades, alguns vestibulares pedem muitas coisas, por exemplo, da área de religião, ou pedem muita coisa de África, e aí você sabe que que tipo de prova pode cair. Ou existem vestibulares que pedem para você, ao invés de colocar a alternativa certa ou a alternativa errada, que você coloque as várias alternativas certas e some números. E isso um tipo de prova bem diferente. Então, é interessante que você veja isso desde o começo. O Singular tem isso, a internet tem isso. Você encontra essas provas e você pode fazer. Muito bem. Agora, uma pergunta clássica, né? Depois eu dar essas dicas, né? Que eu deixo para que vocês pensem, né? Todo mundo tem uma história acadêmica, alguns têm facilidade sentam e aprendem tudo, outros precisam escrever muito para reter o conhecimento. Então, aqui são sugestões para vocês, né? Agora, tem gente que é muito reticente com relação ao estudo da história, né? Por que eu vou estudar história? Por que eu vou estudar algo que passou há tanto tempo, né? Mas eu queria que, em primeiro lugar, você tivesse respeito por essa ciência. Ela é uma ciência. Ela tem uma metodologia, ela tem um objetivo, ela procura criar teses, ela procura ter resultados. E ela é uma matéria multidisciplinar, ou seja, várias áreas do conhecimento são usadas pelo historiador para poder tornar significativo determinado fato no passado, tornar significativo para a humanidade. Agora, uma afirmação antiga que eu acho que é extremamente relevante é essa. A história serve para justificar o poder. Quem governa, porque governa, e isso desde a antiguidade. Então, para a gente saber se situar com relação ao mundo, com relação aos governos, a gente tem que saber história. Até para que a gente não seja manipulado. Muito bem. Agora, o que aprender? Então, eu tenho aqui alguns pontos, né? Alguns
estudos e alguns documentos que o Ministério da Educação criou nos últimos anos, que dizem o que o aluno tem que aprender, que habilidades ele tem que conquistar em humanidades. Uma delas é a chamada Base Nacional Comum Curricular, ou seja, que o Brasil todo deve aprender o mesmo conteúdo, né? Tem que desenvolver as mesmas competências. E eu vou ler alguns trechos dele, só para que vocês tenham uma noção de que a história ela tem um objetivo de criar um cidadão melhor, mais consciente, mais participativo, que tenha mais empatia. Então, eu destaquei em amarelo alguns pontos, né? Então, por exemplo, né, no caso específico da BNCC, primeiro tópico amarelo, as habilidades e aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. É isso que é a BNCC. E que tipo de habilidades e aprendizagens? Então, competências, habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. Então, independente da sua classe social, independente do estado onde você mora, tem que ser o mesmo conteúdo. Talvez um pouco mais adequado para cada região, né? Existe uma certa flexibilidade. Mas, assim, olha que interessante. No final das contas, lá no final, a ideia é que você, né, aluno, né, cidadão, você possa resolver questões do cotidiano, do mundo do trabalho e para exercer a cidadania. Então, não é uma mera questão decorativa. Eu tenho que saber o nome de alguém que nasceu, viveu e morreu há 1000 anos. Não é só isso. E aqui você tem algumas das competências que eles dizem que a escola deve dar. Eu não vou entrar nos detalhes, né, mas os títulos, né, aqui nesse quadro lá direito, eles deixam bem claro a responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, e são coisas práticas para a vida da gente, não só na parte da história, né, mas a ideia é que a educação traga tudo isso. Muitas vezes, então, a gente está na escola e não percebe que existe, hoje em dia, este cuidado. Muito bem. Então, existem também algumas competências que dizem que o aluno deve desenvolver. Eu não vou ler esse monte de coisas aí. Eu só quero que você veja a quantidade de habilidades que você deve aprender. E, bom, em síntese, o estudo da história tem o objetivo de levá-lo, né, você aluno, a entender quem você é, de onde veio e para onde vai. Qual é o seu papel no mundo. E de uma forma, olha quantas competências e habilidades, que seja ética. Novamente, olha só, eu destaquei desses vários documentos, né, o que eu acho que é mais significativo, né, resolução de conflitos, cooperação e respeito. Analisar, compreender o movimento da população e das mercadorias, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações, compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais, como produto das relações de poder, ou seja, alguém manda e o outro obedece, compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade, valorizar a diversidade do patrimônio cultural e artístico, reconhecer as alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural. Num caso de calamidade, de revolução, de mudança profunda, que você tenha respeito aos valores humanos. Analisar o papel dos valores éticos e morais na estruturação política das sociedades. Posicionar-se criticamente sobre os processos de transformações políticas, econômicas, culturais e sociais. Então, conforme for passando o tempo e você for fazendo exercícios, você vai ver que alguns testes, por exemplo, eles inspiram esse tipo de valor. E, praticamente de imediato,
você já tem uma certa noção que aquela alternativa, sobre aquele assunto histórico, seja ele qual for, é a alternativa correta. Pela simples ideia de que você deve respeitar o outro, respeitar a cultura do outro, desenvolver empatia, saber o que é ético. Eu sei que muitas vezes a gente olha ao nosso redor e acha que é uma piada. Muito bem. Agora, vamos às questões práticas de história. Saindo dessa parte mais filosófica, né? Muito bem. Será que eu devo saber nomes e datas? Eu pergunto a vocês, né? O que vai cair na prova no dia do vestibular? Pode parecer uma pergunta boba, mas o aluno, né, quando ele vem do colégio, ele está acostumado a saber exatamente qual é o conteúdo que vai cair naquela prova. Ah, matéria acumulativa, o professor não dá uma dica, mas você sabe que aquilo que você estudou naquele ano ou naquele bimestre é aquilo que vai cair na prova. Aliás, é uma das grandes perguntas que o aluno faz para o professor com relação a isso. Mas no dia do vestibular, o que vai cair na prova é isso que está aí na tela de vocês. É o infinito. Qualquer coisa. Então, quando vocês fizerem simulados que a matéria não está fechada, e isso vai ocorrer, né, em algum momento, você fica naquela ansiedade de descobrir o que vai cair. Qual é o conteúdo daquela questão? Né? E aí é que eu quero entrar com esse lance de datas. Será que eu tenho que saber todos os nomes e datas? Olha, pessoal, quanto mais você souber, melhor. Eu não vou falar, não precisa saber nada. Tem aquele aluno que acumula todo o conhecimento, ele tem uma facilidade danada, né? Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, isso não é o mais importante. O mais importante é você mostrar que você desenvolveu aquelas competências e habilidades. Mas, mesmo assim, eu sempre sugiro que o aluno saiba algumas datas. Por exemplo, a linha do tempo. Pô, a linha do tempo é a régua básica do curso de História. É aquela que delimita as idades, né, de cada período e que é usado no mundo inteiro. E assim, o aluno pode ouvir isso aí e perguntar para mim, poxa, professor, mas cai a linha do tempo em prova? Eu tenho que decorar as datas da linha do tempo? Então, novamente, eu estou sugerindo que você decore. Mas não porque a linha do tempo vai cair propriamente na prova. Ah, vai cair uma questão falando, passa a linha do tempo. Não vai. Então, por que é importante? Ora, pessoal, porque ela ajuda a gente a se encontrar em várias questões de prova. Eu achei, por curiosidade, né, preparando essa aula, fui procurar num banco de 10 mil questões de história, recentemente, uma questão em que tivesse a linha do tempo. E eu achei só essa questão. Só essa questão. Então, a linha do tempo, ela por si mesma não cai em prova. E, curiosamente, essa questão é uma questão que está falando sobre a linha do tempo, né? Se vocês olharem aqui, mais à direita você tem aí as datas, né? 476, 1453, 1789, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Mas a questão em si, ela está falando sobre a pré-história. Não está perguntando sobre a linha do tempo. É uma questão que está falando sobre, já que a gente tem a questão aí na tela, analisando a linha do tempo no período que vai do surgimento do homem até o desenvolvimento da agricultura, encontra-se a fase, que é essa que está delimitada aqui, né? Que é a neolítica, a invenção da escrita, a idade dos metais, da antiguidade ou o paleolítico? Paleolítica. Bom, a resposta certa é, se a gente usar isso como um referencial, né, do surgimento do homem até o surgimento da agricultura, aí você tem, tá vendo aqui, ó, o período paleolítico. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Ah, professor, então é para decorar a linha do tempo? Não. Não estou pedindo para você decorar a linha do tempo
porque vai cair na prova uma questão com ela no enunciado, mas é para você se localizar no tempo. Como eu falei para vocês, você não faz a mínima ideia do que vai cair na prova. Digamos que você não sabe a linha do tempo. O enunciado da prova é tudo para você responder uma questão. Vou dar um exemplo aqui. Essa questão aqui da FUVEST. Tem lá um mapa mostrando lá o território do Oriente Médio, né? Uma série de setas para a Europa, para a Ásia, para o norte da África. E tem lá: encontram-se assinaladas no mapa, sobre as fronteiras dos países atuais, as rotas eurasianas de comércio a longa distância que, no início da Idade Moderna, cruzavam o Império Otomano, demarcado pelo quadro. Muito bem, pessoal, olha só. Se você não sabe quando foi a Idade Moderna, quando ela começa e como ela termina, você não sabe dizer qual é o período que a questão está abordando. Então, você tem que saber quando começa a Idade Moderna e quando termina, em que século. Se souber o ano, melhor ainda, né? Senão, você não sabe delimitar qual é o período dessa questão, tá? Então, por isso que eu peço encarecidamente, não quero decorar nada. Eu também não gosto nem da palavra decorar, mas procure decorar a linha do tempo, tá? Porque você talvez precise para se localizar numa questão. É uma questão, então, né, já que a gente está com ela aí na tela, que está falando sobre o crescimento do Império Turco-Otomano, que tipo de impacto ele teve nas rotas de comércio eurasianas no início da Idade Moderna. Então, a respeito dessas rotas, aí na problematização, né, na finalização do enunciado, a respeito dessas rotas, das regiões que elas atravessavam e das relações de poder que elas envolviam, é correto afirmar que. Então, só para a gente se localizar, é uma questão que está relacionada ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, que é a expansão marítima e comercial europeia. A expansão marítima é um dos principais fatos históricos dos últimos 500 anos. Teve um impacto danado no mundo. Imagine, né, aquelas pessoas, aqueles europeus que saíam de reinos feudais e semifeudais, naqueles navios tão toscos, tão pequenos, e eles então chegavam em outros continentes e transformavam o continente de forma total. Então, os espanhóis chegaram na América, descobriram, né, aquele conjunto de povos e civilizações que usavam esse templo com orgulho, com muitas cerimônias, inclusive algumas delas com sacrifícios humanos, e no final das contas, né, você vai ter um processo em que hoje é uma atração turística, né, para você tirar foto. E a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, né, que essa expansão marítima ela começa um processo chamado, né, modernamente, de globalização, em que o mundo se interconecta. E o que tem aquela questão a ver com isso, né? Você vai ter, nesse período do início da Idade Moderna, a grande expansão do Império Turco-Otomano. E esse Império Turco-Otomano, que era muçulmano, vai dificultar o comércio da Europa com os produtos orientais. Então, os produtos orientais valiosos, cravo, canela, gengibre, noz moscada, seda, porcelana, que antes era feito por rotas que eram em parte terrestres, mas não navegavam no oceano aberto, ela fica dificultada, porque os turcos vão dominar aquele território. Então, é fundamental, né, que você crie uma rota alternativa, e isso vai possibilitar o início da expansão marítima. Por isso, a alternativa certa é a alternativa E,
o Império Otomano ao intermediar as trocas a longa distância, logo impossibilitando muitas vezes o comércio de italianos e de franceses com os produtos orientais, forçou os europeus a buscar rotas alternativas de acesso ao Oriente, ou, por exemplo, a expansão marítima, né? Então, olha só, você tem que saber se localizar no tempo. Tem uma outra questão interessante, que é uma questão de datas também. Uma questão de Revolução Francesa, né? Então, você vai estudar a Revolução Francesa no curso com todos os pontos fundamentais e apimentados e terríveis também que marcam esse processo. Agora, por que eu estou colocando uma questão de Revolução Francesa enquanto falo de datas? Liberdade, igualdade, fraternidade, estas três palavras somadas à bandeira azul, branca e vermelha, tornaram-se símbolos das ideias defendidas e das reivindicações no movimento chamado Revolução Francesa. Aí tem lá a problematização. Com relação à Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Muito bem. Então, pessoal, decorar datas pode não ser uma questão de vida ou morte, mas saber a sucessão dos fatos, o que aconteceu antes ou depois, é importante sim. Então, vamos atentar para essa afirmação. A Revolução Francesa teve reverberações não apenas na Europa, mas também na América. Uma das principais foi, certamente, a influência que exerceu sobre a independência dos Estados Unidos da América. Muito bem. Você tem que assinalar a alternativa correta. Essa não está correta. Mas ela estaria correta se a ordem fosse primeiro a Revolução Francesa e depois a independência dos Estados Unidos. Houve uma influência muito grande de uma sobre a outra. E se você não sabe qual foi a primeira e qual foi a segunda, você pode ficar numa dúvida danada com relação à alternativa D. E está errado, né? Porque a Revolução Francesa ocorreu depois da independência dos Estados Unidos. A questão certa é a questão E, que é a questão que levanta um assunto fundamental nos últimos anos, né, nos vestibulares e no estudo da história, que é a questão dos direitos da mulher, na linha do tempo, na história da humanidade. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 1789, ainda que ressaltasse a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei, era excludente em relação às mulheres. Tal fato auxilia compreender a composição da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrita por Olympe de Gouges, em 1791. Olha só, esquema da cartola, né? Uma informação que que não é comum de a gente ver nos livros e tudo mais. Mas essa é a alternativa correta. Muito bem. Então, falei sobre datas. Decorem ali em linha do tempo, né? Minha sugestão. Aí, vamos ver um outro enfoque do estudo da história, que eu acho que é fundamental, né? Em vários momentos se fala sobre a questão ética, sobre o respeito a vários povos e culturas, e eu queria, então, colocar uma das, acho que, grandes problematizações do curso de História no seu início, que é uma questão ética e científica. Por que alguns povos criaram civilizações e outros não? Por exemplo, no continente americano. Então, eu tenho, de um lado, uma aldeia indígena aqui do Brasil, e, do outro lado, uma ruína de uma cidade de civilização pré-colombiana. Muito bem. Então, primeiro, antes da gente refletir sobre isso, eu queria que vocês imaginassem uma civilização. Em aula, eu peço para que o aluno feche o olho e imagine uma civilização em torno dele. Em geral, o que o aluno vê? Ele vê pirâmides, cidades, né? Pessoas em grande quantidade, comércio, grandes obras arquitetônicas. E a gente pode dizer que uma definição de civilização é exatamente essa. Olha, essa é uma representação do que seria a capital do Império Azteca, Tenochtitlan.
É um grau mais complexo de desenvolvimento de um grupo social que implica na formação de classes sociais, propriedade privada, atividade comercial, núcleos urbanos, desenvolvimento da ciência, de grandes obras arquitetônicas e de alguma forma de registro. A escrita, né? Também chamada escrita. Então, isso é uma civilização. Dependendo do livro que você abrir, você vai encontrar uma definição um pouco diferente, mas é uma boa definição. Bom, e assim, qual é a grande questão? A não ser que você acredite que as civilizações, né, do Egito, da Mesopotâmia, Azteca, tenha sido trazida por ETs, né, por extraterrestres, todos os grupos humanos começaram de uma forma mais simples, menos complexa de desenvolvimento. Eu queria que vocês prestassem atenção na palavra que eu usei. Mais complexo e menos complexo, né? Existe todo um cuidado hoje de você evitar dizer que algumas são mais desenvolvidas e outras são mais atrasadas. Quando comparada uma civilização como, por exemplo, com o índio brasileiro, né? Porque os índios brasileiros não a desenvolveram. Não desenvolveram civilizações. Teriam sido incapazes, teriam tido algum atraso tecnológico. Eu tive uma professora, quando estava no primário, que dizia que o índio brasileiro não criou civilização porque ele era um pouco atrasado intelectualmente, um pouco preguiçoso e fraco. Olha quanto preconceito, né? Alguma coisa de 40 anos atrás, né? Totalmente absurdo, né? Hoje em dia. Até porque a gente pode dizer que o índio brasileiro que chegou, né, que a gente chama hoje de Brasil, né, mas as populações humanas que chegaram na América do Sul há 20, 30 mil anos atrás, existe uma discussão muito grande de quando, elas, e se você tomasse como exemplo, né, de comparação as tribos indígenas da época do descobrimento do Brasil, né, 1500 e depois, houve um desenvolvimento, houve uma evolução, né, esses grupos humanos se adaptaram perfeitamente ao ambiente da floresta brasileira, né, da América do Sul. Agora, então, qual seria a resposta? Se todos partiram de comunidades primitivas como essa, né, que a gente costuma enumerar, que são grupos da pré-história, né, que são nômades, seminômades, que têm uma base familiar na sua organização social, que vivem da caça, pesca, coleta, da agricultura de subsistência, por que algumas chegaram a fazer civilizações e outras não? Bom, historicamente, qual é a teoria mais aceita? Então, aqui, ó, se todas começaram do zero, como surgiram as primeiras civilizações? Que em algumas situações, esses grupos sociais, até pela falta de recursos, eles vão ter que desenvolver determinadas técnicas, por exemplo, de agricultura. Você está num deserto e tem um rio e você vai usar, então, técnicas de irrigação para que a área agriculturável cresça e você possa plantar mais. Então, a grande chave para o surgimento da civilização seria, então, a ideia do desenvolvimento da produção, por exemplo, da agricultura, chamada Revolução Agrícola, em que um grupo de pessoas agora planta não só para que eles tenham o suficiente, mas plantam e há um excedente. E aí você tem uma espécie de reação em cadeia. E eu coloquei aqui a região onde, né, historicamente, surgiram as primeiras civilizações, chamada Crescente Fértil, por causa dos rios que eram usados para praticar agricultura e garantiam a subsistência da população. Então, você vai ter, como eu acabei de falar, né, com o surgimento da agricultura produtiva e a formação da riqueza, né, ou seja, você tem algo que está sobrando, você não tem somente para uso imediato, você vai ter o surgimento de grupos sociais, porque alguns vão querer tomar essa riqueza para si,
aquela região onde a agricultura se torna uma região valiosa, permite que a população se estabeleça no lugar, né, se sedentarize, surge a propriedade privada, existe aquele rico que começa a controlar o pobre através das leis e dos impostos, surge o Estado. Aí o excedente de produção garante que algumas pessoas possam se dedicar a desenvolver a ciência ou desenvolver a arquitetura. Existe trabalho que agora nem todos vão ter que caçar e pescar, né? Você vai ter uma força de trabalho que pode ser agora destinada para você construir pirâmides, e é como se fosse uma reação em cadeia. Você joga uma peça do dominó e derruba, né, aquela fileira. E no nosso caso, né, no caso do Brasil, né, os nativos aqui da América do Sul, eles não precisaram, né, não tiveram esse conjunto de fatos. Eles conseguiam ter uma vida sustentável e que supria todas as necessidades deles. Por isso não desenvolveram uma civilização. Muito bem. Aí tem uma questão interessante, pessoal. Novamente, né? Meu objetivo não é entrar a fundo na questão, mas pegar o espírito geral dela. Bom, desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários próprios. Então, no final do neolítico, você vai ter essa grande revolução agrícola e o surgimento das primeiras civilizações, aproveitando então as condições naturais de seus habitats e do conhecimento adquirido e transmitido entre os membros da comunidade. Então, aí vem a problematização. Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relação entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido, as condições naturais aproveitadas e os produtos cultivados. Olha que questão legal, pessoal. Não só porque ela é uma questão histórica, mas ela também é uma questão que abrange geografia, porque ela vai abordar quais eram os rios que eram usados para se praticar essa agricultura, e algo que nos últimos anos tem sido uma pergunta cada vez mais constante, que tem a ver com o hábito alimentar. Da onde veio determinados tipos de produto? E essa é uma questão, então, que abrange tudo isso. Como eu falei para vocês, né, não é meu objetivo trabalhar profundamente isso, vocês vão estudar depois isso na aula de história, mas é interessante vocês verem que esse tipo de questão cai em prova. E tem a ver com a questão de surgirem as civilizações. Muito bem, agricultura inca. Então, em geral, as civilizações surgiram quando a agricultura ela implicava em muito trabalho. Um trabalho que, em geral, é um trabalho coletivo. Então, um trabalho podia ser você potencializar a inundação de um rio, o trabalho podia ser você construir ilhas flutuantes para poder plantar em lagos, como os astecas, ou o trabalho era você criar, e olha o trabalho aqui, pessoal, degraus, como se fossem varandas, em montanhas, que era típico da agricultura inca, nos Andes. E o milho veio da América. Por isso, a alternativa certa é a alternativa B. Os incas, uso de terraços, com técnicas de curvas de nível, irrigação de vales, aproveitamento dos altiplanos andinos, batata e milho. A batata que é tão usada na culinária europeia, né? Hoje em dia, ela, na verdade, a batata salvou a Europa da fome, ela veio da América. Muito bem, tem mais uma questão aqui que fala de civilização. Com essa civilização surge uma vida econômica dominada pelo comércio marítimo. Algumas civilizações surgiram com o comércio. Tal traço lhe atribui uma originalidade precisa entre as civilizações orientais às quais ela se liga por tantos laços. Isso era inevitável numa ilha onde a natureza impunha ao homem condições de vida muito diversas das reinantes nos vales do Nilo e Eufrates. Então, estamos falando aqui do início da civilização grega. Na Grécia, a agricultura era difícil, né? O terreno não ajudava. E aí você lê uma questão como essa, e aí, de repente, ela desvia, né, o teu objetivo, né, ou aquilo que você imagina que vai cair. Então, o excerto destaca a originalidade da civilização cretense
entre 2000 e 1400 anos antes de Cristo, em relação às sociedades do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio caracterizadas. Ou seja, de repente a questão muda da Grécia para a crescente fértil. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa E, pela presença do trabalho coletivo em regiões favoráveis à economia agrícola. Algo que era difícil na Grécia, por exemplo. Né? Muito bem. Agora, a gente falou em civilizações. Né? Quais são as civilizações mais importantes? Então, pessoal, eu admiro a civilização egípcia, mesopotâmica, mas existe uma tendência, né, nos vestibulares de fazer a gente responder questões que têm mais a ver com o nosso próprio cotidiano. Mas o objetivo, né, do curso de História é criar cidadãos, entender o papel deles na vida política de um país, e você ter um senso ético. Então, a civilização do Brasil, ela está inserida, né, na civilização chamada ocidental, da Europa e da América, que é a chamada Antiguidade Clássica, ou a chamada Civilização Clássica da Grécia e de Roma, porque ela tem vários dos pontos que são o fundamento da nossa cultura, da vida política. Que conceitos são esses? A ideia de democracia, o conceito da república, da cidadania, o cristianismo, a religião cristã que nasceu no Oriente, mas foi organizada e consolidada pelos romanos, o próprio alfabeto latino. Então, por causa dessa importância, é muito mais comum a gente ver nas provas questões da antiguidade abordando Grécia e Roma, muito mais, e abordando exatamente esses pontos em particular. Agora, da mesma forma como essas civilizações que vocês vão estudar e vão fazer exercícios, né? Exercícios sobre democracia, representatividade e cidadania são muito comuns, existe, né, nesses últimos anos, né, nessa renovação até do currículo de história no Brasil, a ideia da gente combater o eurocentrismo, o europocentrismo, de você só ter como referência histórica a história da Europa. O Brasil é um país multicultural e multirracial. Então, é cada vez maior a importância de estudarmos outros povos. Então, aí você tem aí na tela, né? Ao mesmo tempo que a civilização ocidental tem suas raízes e grande influência no nosso mundo, né? A cultura e a história de outros continentes e povos se torna cada vez mais importante dentro do contexto do multiculturalismo e da oposição ao preconceito. O choque de culturas, como na colonização da América, é um dos assuntos mais importantes desta renovação historiográfica. Então, de que forma os europeus, ao chegarem aqui, destruíram culturas que aqui existiam, e assim, devemos reconhecer e preservar aquilo que ainda existe, né? Também colocou em destaque pelos novos parâmetros curriculares, o estudo dos continentes africano e asiático, bem como de sua influência no Brasil e no mundo. Bem, então tem duas questões aqui que falam exatamente sobre essa visão diferente do que era comum há 40, 50 anos atrás, de ter como referência só a Europa, e tem questões interessantes que falam sobre, por exemplo, a religião muçulmana, o islamismo, na Idade Média, como um difusor de cultura e um difusor de conhecimento, num período em que a Europa, né, durante a Idade Média, teve uma grande anarquia, instabilidade. Então, eu tenho duas questões desse tipo aqui, que cortam um pouco aquela ideia do preconceito que alguns têm, né, dos muçulmanos serem radicais e serem contra a cultura e tudo mais. Então, um dos exemplos da cultura produzida durante o período do Império Islâmico foi o Cânone de Medicina, escrito pelo médico e filósofo muçulmano Avicena entre 1012 e 1015. Esta obra
sintetizou elementos da literatura médica siríaca, helenística e bizantina, e foi muito empregada por sábios ocidentais até o século XVII. Sobre o Império Islâmico, no período do século VII a XV, considerando o exemplo da obra de Avicena, é correto afirmar. Então, essa obra importante no estudo da medicina, da anatomia, e que juntou o conhecimento de vários povos, né, anteriores, alternativa certa, alternativa A. O Império Islâmico permitiu uma grande circulação de culturas da Europa até a China, devido à sua relativa tolerância religiosa. Na época, eles eram mais tolerantes do que os cristãos. E seu incentivo à assimilação e transmissão de conhecimentos dos diferentes povos conquistados, como atesta a obra de Avicena. Então, muito do que está sendo falado aí está no texto. Aliás, várias questões, e vocês vão ver isso durante o curso, muitos testes, a resposta inteira está no texto, no enunciado. O outro vai por essa linha também, né? Os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida dos povos arabizados. Entre os domínios conquistados pelos muçulmanos estavam a Mesopotâmia e o Antigo Egito, civilizações que desde cedo observaram os fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos naturais no Crescente Fértil, que a gente acabou de ver, possibilitou a agricultura e perdurou por milênios. Na costa do Mar Egeu, na região da Jônia, surgiram no século VI as primeiras explicações dos fenômenos naturais desvinculados dos desígnios divinos. E as conquistas de Alexandre permitiram o início do intercâmbio entre o conhecimento grego, de um lado, e dos antigos impérios egípcio, Babilônia e Persa, do outro. Além disso, houve trocas científicas e culturais com os indianos. Olha lá. Praticamente, né, tirando aí você citar Alexandre, você não tem a Europa citada aqui, né? O Império Árabe Islâmico foi, a partir do século VII, o herdeiro desse legado científico multicultural, ao qual os estudiosos muçulmanos deram seus aportes ao longo da Idade Média. Muito bem, eu vou passar para a direita lá, né? Considerando o texto acima sobre o Islã medieval e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Alternativa D. A difusão de saberes multiculturais foi uma das marcas do Império Árabe Islâmico, sendo ele a via de transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras de filosofia greco-romana para o Oriente. Viu só? E a gente tem as questões da África, né? A história da África tem sido cada vez mais um dos assuntos que são mais discutidos e reforçados, tanto na grade curricular como nos vestibulares, né? Que a África, que tem lá uma grande influência muçulmana ao norte, ela tem uma cultura diferente ao sul. Enquanto o norte é muçulmano, o sul, você tem a África subsaariana, que tem essa grande diversidade étnica e cultural, né? Então, você tem um trecho da história que lida com isso, né, a parte do neocolonialismo, e fala sobre como a diversidade étnica e cultural ela não foi respeitada quando a África foi dividida em colônias, né, no século XIX. Mas aqui eu estou querendo pegar um outro trecho, né, que é a ideia da África, que é anterior à expansão marítima portuguesa ou é contemporânea, né, e caiu recentemente em grandes vestibulares. Então, tem aqui vários impérios. Então, o Império de Mali, e aí nós temos os diversos mapas aqui, né, que mostram esses territórios e esses impérios. O Império Songhai, esse imperador Mansa Musa aí foi um grande imperador riquíssimo, havia muito ouro lá. O Império do Benin, enquanto o Império do Mali era um centro do islamismo nessa região da África, o Império do Benin já começa a ter uma cultura, uma religião iorubá, e que quando começa a expansão marítima se torna um centro de comércio de escravizados, né, juntamente com o Império do Mali. Reino do Congo, na porção sul, então você tem aí uma série de impérios e reinos,
que aos poucos foram depois dominados por portugueses, por ingleses, por holandeses, né? Agora, isso cai em prova. Eu queria que vocês percebessem, né? Então, temos aqui os impérios aqui delimitados no nosso mapa, né? Então, os sudaneses aqui em verde, os bantus, perdão, em laranja, né? E aí eu tenho uma questão. A imagem a seguir refere-se às principais rotas de comércio da África do Norte e Ocidental no século XV, que tem a ver com o nosso mapa lá também. Em relação às rotas comerciais representadas no mapa, é correto afirmar que elas... Olha só como é que caiu essa questão, pessoal. Então, você tem aqui esse território demonstrado na questão, as várias rotas. Eu vou direto para a alternativa correta, como falei para vocês. Meu objetivo aqui é a gente perceber, né, a importância, por exemplo, esse ano eu vou ter que estudar mais a história da África. Por quê? Porque é um assunto fundamental para entender a cultura brasileira, que cai bastante no vestibular também. Alternativa D. Atinge a região do sudoeste do Saara, ou seja, aqui. Local de origem do ouro que chegava aos portos do mar Mediterrâneo. Então, você vai ter que comparar aquele mapa com a ideia dos vários impérios que existiam naquela época. Por exemplo, algum aluno pode ter, eu não vou ler todas as alternativas, né? Ah, professor, você falou para a gente olhar os impérios. Por exemplo, representa o poder do Império Songhai, cuja capital, Timbuktu, unificou todo o território entre o Atlântico e o Mar Vermelho. Olha só como você tem uma espécie de pegadinha aqui, né? Então, nessa alternativa E, eles estão falando que o Império Songhai, ele ia do Atlântico ao Mar Vermelho. E aí, quando a gente olha o mapa, pessoal, esse Império Malha Songhai, ele está aqui, ó. Ele não chega no Mar Vermelho. Ele também não chega no Mar Mediterrâneo, tá? Então, a alternativa não está certa, por uma questão geográfica. O Império foi poderoso, o Império foi rico, Timbuktu foi uma grande cidade deles. Então, a gente vai ter que se debruçar nisso. E vocês têm que se atentar. Muito bem, aquela questão, né? Como foi possível, por exemplo, um punhado de espanhóis que eram estrangeiros naquela terra conseguirem ter dominado grandes impérios organizados, como o Império Inca e o Império Azteca, que contavam com dezenas de milhares de soldados. Então, esse é outro assunto típico de prova, né? Em que os europeus, né, eles chegam num continente, como o continente americano, e vão se utilizar de vários artifícios para dominar esse território. Por exemplo, as armas, né? Você vai ter arma de fogo, as espadas de metal, as armaduras. Um império implica em um povo dominar outros povos. Todo império é assim. Tem um povo que consegue dominar outros povos, submetê-los, obrigá-los a pagar impostos, fornecer escravos, e enriquece aquele povo dominador. E os espanhóis, eles perceberam, né, essa exploração, e eles então jogavam aqueles povos dominados contra a sede do império. No caso, tanto do Império Inca como do Império Azteca, houve a morte prematura dos imperadores. Então, Atahualpa, né, do Império Inca, e Montezuma, do Império Azteca, foram mortos e esses impérios perderam a cabeça, digamos, pensante. E isso desestruturou os impérios depois. E o mais importante, né, infelizmente, é algo que a gente está convivendo, doenças infecciosas. A gripe, a varíola, mataram tribos inteiras.
e os espanhóis, então, conseguiram dominar os territórios. Mas, como eu falei para vocês, a história é uma ciência que estuda não só a parte factual, mas a parte ideológica, a parte política, a parte religiosa dessas conquistas, né? E a catequização foi uma espécie de prolongamento desse processo. A Igreja Católica era poderosa, né? Ela justificava a ocupação e o domínio desses povos. E aí eu tenho mais uma questão, né, que eu queria que vocês percebessem, né, que é o eurocentrismo, o europocentrismo atuando sobre o território americano e como isso é discutido hoje em dia. Então, lá, segundo os historiadores, tem um erro aqui, pessoal, me desculpem, mas eu peguei isso de um banco de questões. Pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia 4 continentes a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica, surgiram a primeira economia mundial e um regime capitalista e comercial intercontinental, a tal da globalização. Né? Tem uma fonte aí. Então, com base no texto do historiador Sergei Gruzinski, sobre as monarquias católicas, assinale a alternativa correta. Então, sobre esse empreendimento, né, que é europocêntrico e usou a igreja como um potencializador desse controle. Alternativa certa. O projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos, em uma burocracia exercida à distância e no trabalho compulsório. Trabalho dos nativos. E aí você vai ter um assunto relacionado a isso que é a colonização, a mita e encomenda, que eram formas de trabalho. Né? Outra questão que tem esse enfoque, né? Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Então, está falando sobre cartografia, interessante, né? E é a arte, a ciência de você fazer mapas. Então, todo aquele conhecimento que os ameríndios tinham, né, inclusive aqueles grandes impérios, foi completamente desprezado pelos europeus. Então, você tem aí desconstruindo mapas, revelando espacializações, tem aí o tema qual é. Então, na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por afirmação das formas de dominação. Ou seja, nós não vamos usar o conhecimento anterior, vamos criar o nosso mapa, vamos criar nome para os lugares que sejam nossos, né? Então, você vai ter um continente chamado América, você vai ter cidades e rios e lagos que vão ter nomes relacionados à própria igreja, né? A santos da Igreja Católica, inclusive. E é isso aí, pessoal. Essa é, então, uma aula, uma introdução, algumas reflexões sobre o ensino da história, a aprendizagem da história, e vocês vão ter muito mais durante as aulas que virão, tá bom? Tá aí o meu e-mail, qualquer coisa, vocês, por favor, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, e eu espero que vocês tenham tido grande proveito, tá bom? Pessoal, até mais. Para aqueles que serão meus alunos, espero vê-los em breve. Se não, sempre vou estar à disposição para tirar a dúvida que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço e até mais. Bom curso.